O Salmo 28 é uma oração de súplica e confiança diante de Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar, verso por verso, nessa profunda revelação sobre fé, dependência e comunhão com o Senhor. Seu coração está preparado para viver essa experiência de reflexão espiritual e renovação interior? Vamos descobrir como Davi transforma sua angústia em oração, sua espera em confiança e sua dor em louvor, reconhecendo que somente em Deus encontramos força, justiça e refúgio seguro. Fique até o final, porque além de uma reflexão transformadora, faremos juntos uma oração inspirada neste salmo, uma oração que pode restaurar sua fé, renovar sua esperança e fortalecer seu coração diante da presença do Senhor. Se você já se sentiu em meio ao silêncio de Deus, sem entender o tempo da resposta, o Salmo 28 é para você. Se já buscou discernimento em meio às vozes do mundo e precisou confiar que o Senhor continua agindo mesmo quando não compreende o processo, este salmo é para você. E se o seu coração deseja aprender a descansar em Deus com serenidade e gratidão, mesmo nas lutas, então este salmo vem como um sopro de fé e certeza de que o Senhor ouve o clamor sincero dos que confiam em Ele. Ao longo deste vídeo, você será convidado a refletir sobre como tem lidado com os momentos de silêncio e espera. Tem confiado que Deus ouve mesmo quando não responde de imediato? Tem mantido a fé firme quando tudo ao redor parece instável? O Salmo 28 é um chamado para aprender a esperar com confiança, a reconhecer o cuidado constante do Senhor e a transformar a oração em ponte entre o coração humano e o coração divino. Que esta jornada te leve a perceber que Deus nunca se cala por descuido, mas fala no tempo certo, conduzindo cada passo com amor, sabedoria e fidelidade. Verso 1. Senhor, a ti clamo, rogo-te, não me deixes indiferente. Ouve a minha voz quando clamo a ti. Neste verso, Davi inicia sua oração com um clamor intenso e urgente, revelando sua dependência absoluta de Deus. Ele reconhece que somente o Senhor pode ouvir, compreender e agir diante de sua necessidade. Não se trata apenas de uma súplica momentânea, mas de um coração que se dirige ao Criador com sinceridade e fé. Clamar a Deus é reconhecer a própria limitação e a soberania divina, confiando que Ele age no tempo certo e segundo sua sabedoria. Davi demonstra que a oração verdadeira nasce da confiança e da vulnerabilidade. Ao pedir para que Deus não permaneça indiferente, ele nos ensina que é legítimo expressar nossas angústias e sentimentos mais profundos diante do Senhor. Um coração que clama não busca apenas respostas imediatas, mas deseja proximidade, direção e refúgio na presença de Deus. Esse clamor é, portanto, um ato de fé, coragem espiritual e entrega total. O salmista também nos ensina sobre a urgência da oração. Em meio a dificuldades, injustiças ou perigos, não devemos esperar passivamente, mas levantar nossa voz em súplica. Clamar é posicionar-se na presença de Deus, afirmar nossa dependência e abrir espaço para que Ele manifeste sua proteção e justiça. Cada oração sincera fortalece a alma e aproxima o coração humano da presença divina, permitindo que o Senhor seja a fortaleza em que confiamos. Clamar ao Senhor também é um exercício de intimidade espiritual. Quando Davi eleva sua voz e pede para ser ouvido, ele reconhece que a comunhão com Deus não é apenas um ato religioso, mas um relacionamento vivo e pessoal. Há algo de profundamente transformador quando a alma se derrama diante do Criador. O clamor sincero se torna uma ponte entre a dor humana e o consolo divino. É nesse encontro, entre a fragilidade do homem e a fidelidade de Deus, que o coração encontra força, esperança e direção para continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias parecem silenciosas. Davi nos lembra de que adorar é reconhecer de onde vem tudo o que temos. Nada é realmente nosso, nem a força, nem a glória, nem o talento, nem a sabedoria. Quando ele diz, dai ao Senhor glória e força, está nos chamando a devolver em forma de louvor aquilo que recebemos dele em forma de graça. É uma devolução espiritual. Quando usamos nossas palavras, dons e atitudes para exaltar a Deus, estamos cumprindo o propósito da nossa existência, viver para sua glória. Para refletir, estou elevando meus clamores a Deus com sinceridade e fé? Confio que Ele ouve meu coração mesmo quando não há respostas imediatas. Minha oração expressa dependência verdadeira, ou apenas desejo por soluções rápidas? Verso 2. Não me arrastes com os ímpios, nem com os que praticam a iniquidade, que não falem paz aos seus amigos, mas preparem a destruição contra eles mesmos.
Neste verso, Davi manifesta um pedido de proteção e separação dos caminhos da maldade. Ele reconhece que viver entre os ímpios pode levar à contaminação espiritual, às escolhas equivocadas e à exposição ao mal. Ao pedir que Deus o livre de se associar a pessoas que praticam a injustiça, ele demonstra discernimento e consciência da influência do ambiente sobre a alma. A oração revela que a proximidade com o pecado traz consequências reais e que buscar refúgio em Deus é uma atitude de sabedoria e fé. Davi também nos ensina que há perigos invisíveis nas alianças erradas. Aqueles que parecem inofensivos podem estar tramando injustiça ou prejudicar outros sem remorso. Evitar a associação com tais pessoas não é orgulho, mas preservação da integridade, pureza e sensibilidade espiritual. Ele nos mostra que a verdadeira proteção vem de Deus, que conhece os corações e dirige nossos passos para o bem. Este verso enfatiza a importância da separação santa como expressão de confiança e fé. Davi não pede apenas livramento físico, mas moral e espiritual, clamando para que suas decisões e relacionamentos reflitam a justiça e o temor de Deus. Manter distância do pecado e da influência dos ímpios fortalece a fé e permite que a luz divina guie cada ação, cada palavra e cada escolha da vida cotidiana. A súplica de Davi também revela a maturidade espiritual de quem compreende que o verdadeiro perigo não está apenas fora, mas dentro do coração. Ele pede a Deus que o preserve não só das ações dos ímpios, mas de se tornar semelhante a eles em atitudes, reações e pensamentos. Essa oração é um lembrete de que o mal pode começar de forma sutil, uma concessão aqui, uma palavra ali, até que o coração se endurece. Por isso, Davi clama por discernimento e pureza, desejando permanecer íntegro diante do Senhor mesmo quando o ambiente ao redor é corrupto. Permanecer fiel em meio à injustiça é uma das maiores provas de amor a Deus. Adorar na beleza da santidade também significa aprender a enxergar Deus nas pequenas belezas da vida, em um amanhecer silencioso, em um gesto de bondade, em um momento de perdão. Cada ato puro, cada escolha justa, cada palavra que promove paz é uma extensão da adoração verdadeira. Quando o coração está rendido, até o cotidiano se transforma em altar. Davi nos ensina que a verdadeira beleza nasce da presença de Deus refletida em nós. Para refletir, minhas amizades e associações me afastam ou me aproximam de Deus. Estou consciente das influências que podem corromper meu coração? Como posso buscar proteção e discernimento em minhas relações diárias com sabedoria divina? Verso 3. Senhor, a minha força e o meu escudo, em ti o meu coração confia, e sou socorrido. Por isso o meu coração se alegra, e com o meu cântico te louvarei. Neste verso, Davi revela a fonte de sua força e proteção, o Senhor. Ele entende que a confiança em Deus é o alicerce que sustenta a alma mesmo nos momentos de adversidade. Reconhecer que Deus é escudo e socorro significa entregar-se totalmente à sua direção, confiando que Ele é capaz de proteger, guiar e fortalecer. A alegria e o louvor que brotam do coração são um reflexo natural de quem experimenta a presença e a fidelidade do Criador em meio às dificuldades. Davi também nos ensina que a confiança em Deus transforma o medo em alegria e a ansiedade em cântico. Quando reconhecemos que nossa segurança não depende de circunstâncias, mas do cuidado divino, nosso coração se regozija e se torna instrumento de adoração. O louvor não é apenas um gesto ritual, mas uma expressão sincera de gratidão pela proteção e sustento que Deus oferece diariamente. Este verso nos convida a refletir sobre onde temos colocado nossa confiança. O coração que confia no Senhor encontra segurança, mesmo quando enfrenta desafios e ameaças externas. Davi mostra que a verdadeira força não está em recursos humanos ou estratégias próprias, mas na dependência constante de Deus. Cada gesto de fé, cada clamor sincero, fortalece nossa ligação com Ele e transforma nossa experiência diária em testemunho vivo de confiança. Quando Davi declara que louvará ao Senhor com seu cântico, ele nos ensina que a fé verdadeira sempre encontra uma forma de expressar gratidão. Mesmo após a dor e o clamor, o coração que confia em Deus não permanece em silêncio. O louvor se torna a resposta natural de quem foi sustentado pela graça e cercado pela presença divina. Esse verso nos mostra que o louvor não é apenas uma celebração após a vitória, mas uma atitude de fé no meio do processo, uma proclamação de confiança em Deus antes mesmo que o livramento chegue. O verso também nos lembra de que o poder e a majestade de Deus se manifestam em toda a criação.
Cada trovão, cada correnteza, cada sopro de vento nos fala sobre sua autoridade e presença constante. Reconhecer sua grandeza nos leva à humildade e à reverência, fortalecendo nossa confiança de que Ele pode nos sustentar mesmo nas tempestades da vida. Davi nos mostra que louvar e confiar no Senhor não é apenas um ato de gratidão, mas também uma afirmação da fé em sua soberania sobre todas as circunstâncias. A alegria e o cântico nascem quando percebemos que Ele está no controle, guiando e protegendo cada passo nosso. Para refletir, tenho colocado minha confiança em Deus ou em minhas próprias forças? Como posso transformar meu coração em um lugar de louvor mesmo diante das dificuldades? Minha alegria e gratidão refletem a fé que deposito no Senhor todos os dias. Verso 4. Inclina-te, Senhor, a ouvir a minha voz, porque clamarei a ti, e o meu coração se angustia. Livra-me dos ímpios e daqueles que me oprimem. Neste verso, Davi expressa a profundidade de sua necessidade e o clamor por intervenção divina. Ele reconhece que, por si mesmo, não pode escapar das ameaças e injustiças que o cercam, e por isso se volta com urgência e confiança para Deus. O clamor revela uma alma que se entrega totalmente ao Senhor, buscando não apenas socorro físico, mas também proteção moral e espiritual diante dos opressores. Davi nos ensina que, em momentos de aflição, o coração angustiado é um convite à sinceridade diante de Deus. A angústia não é sinal de fraqueza, mas de consciência da própria limitação e da dependência da graça divina. Ao clamar a Deus, ele demonstra que toda necessidade deve ser levada a Ele, com confiança plena em sua justiça e cuidado. Este verso também nos convida a refletir sobre nossa própria vida, como reagimos diante da opressão ou da injustiça. Nossa primeira reação é buscar soluções humanas ou recorrer à intervenção de Deus. Davi nos mostra que o Senhor é o socorro seguro e que nossa fidelidade se manifesta ao buscá-lo com coração sincero, mesmo em meio às dificuldades. Quando Davi pede que o Senhor incline seus ouvidos para ouvir seu clamor, ele revela a intimidade de quem sabe que Deus se importa com os detalhes mais profundos da alma humana. Essa imagem do Senhor inclinando-se mostra o cuidado de um pai que se abaixa para ouvir a voz do filho aflito. É um gesto de amor, de atenção e de proximidade divina. Mesmo quando o mundo parece surdo às nossas dores, Deus nunca deixa de ouvir o coração que clama com fé. Ele se aproxima, consola e age no tempo certo, transformando a angústia em esperança e o desespero em paz. Este verso também nos ensina sobre a importância de entregar nossas preocupações e angústias ao Senhor com total sinceridade. Ao reconhecer nossa fragilidade diante dos opressores e buscar a intervenção divina, demonstramos fé e humildade. Davi nos convida a não reter nossos medos ou injustiças, mas a apresentar tudo a Deus, confiando que Ele ouve, entende e age no tempo certo. O clamor intenso revela um coração dependente de sua proteção e justiça, lembrando que a verdadeira paz surge quando confiamos plenamente em sua soberania. Cada súplica fortalece a alma, aprofunda a intimidade com Deus e nos ajuda a caminhar com coragem mesmo diante das adversidades. A entrega total ao Senhor transforma a angústia em esperança e a vulnerabilidade em fé firme. Para refletir, tenho clamado a Deus com sinceridade diante das minhas aflições? Estou confiando que Ele é capaz de me livrar dos ímpios e daqueles que me oprimem? Minha angústia me aproxima mais de Deus ou me afasta dele? Verso 5. Aos ímpios, o Senhor diz: por que vocês me provocam? Destruirão os que se afastam de mim, não edificam sobre a verdade. Neste verso, Davi apresenta a perspectiva divina sobre aqueles que vivem na rebeldia e na injustiça. Ele mostra que Deus observa atentamente os caminhos dos ímpios e que a provocação contra o Senhor não passa despercebida. A firmeza de Deus é a garantia de que toda maldade será confrontada, e que não há impunidade para aqueles que se afastam de seus princípios. A mensagem de Davi revela a importância de viver alinhado à verdade de Deus. Quem se afasta dele constrói sobre bases instáveis, e suas ações, por mais aparentes ou poderosas que pareçam, são temporárias e destinadas à ruína. O salmista nos desafia a buscar integridade e a não nos deixar seduzir pelas falsas seguranças do mundo. Este verso nos convida a refletir sobre nossas escolhas diárias. Estamos vivendo de forma que honra a Deus ou nos aproximando das atitudes dos ímpios? Nossa confiança está na justiça divina ou nos esquemas humanos?
A consciência de que Deus vê e julga nossos caminhos nos chama à responsabilidade e à fidelidade constante. Davi nos lembra de que a justiça divina é inevitável e perfeita. Nenhuma ação, palavra ou intenção escapa aos olhos do Senhor. Os que edificam fora da verdade estão, na verdade, construindo sua própria ruína. Mas os que permanecem fiéis à vontade de Deus encontrarão firmeza mesmo em meio às tempestades. Essa distinção entre o justo e o ímpio não é apenas um juízo futuro, mas também uma realidade presente. A paz interior, o discernimento e a presença constante de Deus acompanham os que andam em retidão, enquanto o vazio e a confusão tomam conta daqueles que escolhem a rebeldia. Para refletir, estou edificando minha vida sobre a verdade de Deus? Como minhas ações refletem minha fidelidade ou afastamento de sua vontade? Confio que o Senhor corrige e guia aqueles que se mantêm próximos dele. Verso 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Neste verso, Davi manifesta uma gratidão profunda, reconhecendo que Deus não apenas escuta, mas responde à oração de quem o busca com sinceridade. Ele celebra a certeza de que suas súplicas não caem no vazio e que cada clamor feito com fé alcança o coração do Senhor. Essa bendição é uma resposta à confiança demonstrada na oração e reforça a importância de se aproximar de Deus com coragem e transparência. A vida do justo é marcada por essa intimidade, onde o diálogo com o Criador transforma o medo em segurança e a ansiedade em paz. Ao perceber que Deus ouve, somos inspirados a perseverar na fé, mesmo quando os desafios parecem persistentes. Davi nos ensina que a gratidão nasce da experiência real do cuidado divino. O ato de bendizer o Senhor revela que a gratidão deve ser prática e constante, não apenas um sentimento passageiro. Ao reconhecer que Deus ouviu suas súplicas, Davi demonstra que louvar é uma consequência natural da confiança e da fé vividas diariamente. Essa atitude fortalece a alma, mantém o coração firme e nos encoraja a continuar buscando a presença divina, mesmo em meio às dificuldades. Quando o justo celebra, sua fé torna-se testemunho vivo, inspirando outros a confiarem na fidelidade de Deus. Bendizer é reconhecer que a ação de Deus na vida de cada um é motivo de alegria e adoração. É um convite a transformar gratidão em expressão contínua de louvor. Este verso também nos lembra de que a resposta de Deus não se limita àquilo que pedimos, mas abrange a transformação interior que Ele promove em quem o busca. Cada súplica ouvida fortalece a confiança no cuidado divino, trazendo esperança mesmo nas situações mais complexas. Davi nos ensina que a gratidão consciente gera coragem, discernimento e segurança espiritual, pois sabemos que nosso Deus é atento às necessidades de seus filhos. Ao celebrar a fidelidade de Deus, somos levados a manter uma vida de integridade, coerência e dedicação plena. A certeza de que Deus nos ouve, nos ajuda a caminhar com firmeza, evitando desânimo ou desesperança. Cada ato de louvor é também um reflexo da intimidade e da proximidade com o Senhor. A declaração "Bendito seja o Senhor" é também um testemunho público de fé. Davi não guarda sua gratidão em silêncio, ele a transforma em proclamação, mostrando que o louvor tem poder de edificar e inspirar outros. Quando reconhecemos diante de todos que Deus ouviu nossas súplicas, fortalecemos não apenas nossa fé, mas também a daqueles que nos cercam. Essa atitude revela um coração maduro espiritualmente, que compreende que cada resposta divina, seja ela rápida ou demorada, é sempre perfeita. A adoração se torna, então, o ponto de encontro entre a confiança e a fidelidade, lembrando-nos de que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas parte do seu agir soberano e amoroso. Para refletir, tenho reconhecido a fidelidade de Deus nas respostas às minhas orações? Minha gratidão é constante ou apenas reativa? Confio que Ele ouve e age mesmo quando não vejo o resultado imediato. Verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Por isso o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Neste verso, Davi revela uma confiança inabalável em Deus como protetor e sustentador. Ele reconhece que a verdadeira força não vem de recursos humanos, mas do poder divino que ampara e protege. A metáfora do escudo indica defesa, segurança e refúgio diante dos ataques do inimigo, lembrando-nos que confiar em Deus é encontrar abrigo e coragem para enfrentar as adversidades. O coração que confia em Deus é fortalecido,
e a alegria de ser socorrido transforma-se em louvor espontâneo. Davi nos mostra que a confiança plena gera uma fé ativa, que se manifesta em gratidão e cântico de adoração. Cada desafio enfrentado torna-se oportunidade de celebrar a fidelidade do Senhor. Confiar em Deus como força e escudo também significa reconhecer nossa dependência total dele. O salmista demonstra que a segurança espiritual não está em habilidades humanas, mas na entrega completa à vontade divina. Quando o coração se lança na proteção do Senhor, surgem coragem e paz que excedem a compreensão, permitindo caminhar sem medo. Essa confiança gera alegria interna, uma certeza que não depende das circunstâncias externas. Davi nos ensina que a fé ativa produz louvor genuíno, que brota do coração agradecido e fortalecido. O Senhor se torna a fonte de vida, coragem e estabilidade em meio a qualquer tribulação. O verso ainda nos convida a celebrar cada socorro divino como resposta à fé persistente. Davi expressa que a experiência de ser protegido pelo Senhor desperta alegria e gratidão profundas, que se manifestam em louvor. Quando reconhecemos a ação de Deus, nosso coração se enche de entusiasmo, e a adoração torna-se natural e contínua. A confiança transforma o medo em prazer espiritual e fortalece o testemunho da fé viva. Louvar ao Senhor não é apenas reconhecimento, mas também expressão de alegria e intimidade com Ele. Essa postura fortalece a alma e nos prepara para enfrentar novos desafios com esperança renovada. A declaração "Bendito seja o Senhor" é também um testemunho público de fé. Davi não guarda sua gratidão em silêncio, ele a transforma em proclamação, mostrando que o louvor tem poder de edificar e inspirar outros. Quando reconhecemos diante de todos que Deus ouviu nossas súplicas, fortalecemos não apenas nossa fé, mas também a daqueles que nos cercam. Essa atitude revela um coração maduro espiritualmente, que compreende que cada resposta divina, seja ela rápida ou demorada, é sempre perfeita. A adoração se torna, então, o ponto de encontro entre a confiança e a fidelidade, lembrando-nos de que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas parte do seu agir soberano e amoroso. Para refletir, tenho confiado verdadeiramente em Deus como minha força e escudo? Minha fé é capaz de transformar medo em alegria e louvor? Reconheço a presença e a proteção divina em cada socorro que recebo? Verso 8. Ó Senhor, ouvi a minha voz na minha súplica, atende-me e dá-me ouvidos. Neste verso, Davi expressa sua súplica direta e sincera a Deus, reconhecendo a necessidade de ser ouvido pelo Criador. Ele demonstra que a oração não é apenas um ritual, mas um diálogo profundo entre a alma e o Senhor. Pedir que Deus dê ouvidos revela a confiança de que Ele se importa com cada detalhe de nossa vida e responde àqueles que clamam com sinceridade. O salmista nos mostra que aproximar-se de Deus com honestidade e vulnerabilidade fortalece a fé e renova a esperança. Cada palavra de oração é um testemunho de confiança e dependência total na providência divina. É um convite para experimentar a intimidade espiritual que transforma a angústia em entrega e paz. Davi nos ensina que a oração é também um ato de coragem, pois envolve abrir o coração e expor necessidades e medos diante de Deus. A súplica não é sinal de fraqueza, mas de confiança no poder soberano do Senhor. Quando clamamos, reconhecemos que sem Ele nossas forças são limitadas e que somente sua intervenção pode trazer socorro e direção. Essa postura espiritual fortalece o caráter, molda o coração e nos prepara para receber respostas e orientações. Clamar com fé nos aproxima da presença de Deus e nos permite perceber que Ele caminha conosco em cada desafio. O verso ainda nos desafia a cultivar a persistência na oração. Davi não clama uma única vez e espera resultados instantâneos, mas demonstra que a fé ativa envolve confiança contínua na atenção de Deus. Cada súplica torna-se oportunidade de aprofundar o relacionamento com Ele e de reafirmar a certeza de que nossa vida está segura em Suas mãos. A paciência na oração revela maturidade espiritual e consciência de que Deus atua no tempo certo. Quando perseveramos, aprendemos a alinhar nossos desejos à Sua vontade e a confiar plenamente em Sua sabedoria e amor. Essa prática transforma nossa perspectiva, trazendo paz mesmo antes da resposta visível. A súplica de Davi também nos revela a beleza da humildade diante de Deus. Ao pedir que o Senhor ouça sua voz, ele reconhece sua total dependência da misericórdia divina e sua limitação como ser humano. Essa atitude é o oposto da autossuficiência.
é a entrega de quem compreende que toda força, sabedoria e vitória vem do alto. Quando nos colocamos diante de Deus com essa mesma humildade, abrimos espaço para que Ele haja de forma sobrenatural em nossas vidas. A oração se torna, então, um gesto de rendição e confiança, no qual o coração se aquieta e aprende a descansar no poder e na compaixão do Criador. Para refletir, tenho clamado a Deus com sinceridade, expondo meu coração sem reservas. Confio que Ele ouve minhas súplicas mesmo quando não percebo resposta imediata. Minha oração é um ato de entrega e dependência total em sua providência. Verso 9. Não me arrastes com os ímpios, nem com os que praticam a injustiça, nem minha alma se una aos que derramam sangue. Neste verso, Davi clama por proteção espiritual e moral, pedindo que Deus o preserve da influência daqueles que vivem na maldade. Ele demonstra discernimento ao reconhecer que a proximidade com o ímpio pode corromper o coração e desviar do caminho da justiça. O salmista nos ensina que a pureza e a integridade exigem decisões conscientes sobre relacionamentos e associações. Pedir a Deus para não ser arrastado com os ímpios revela a necessidade de dependência divina para resistir às pressões do mundo. A oração é também um ato de fé, mostrando que a verdadeira proteção vem do Senhor, que observa e guia cada passo. Esse verso desafia a manter distância do que é contrário à vontade de Deus. Davi reconhece que conviver com pessoas injustas e violentas é inevitável em muitos contextos, mas reforça a importância de não se contaminar com suas ações. O clamor expressa zelo pela santidade do próprio coração e pela fidelidade ao Senhor. Ele demonstra que a separação do pecado e da maldade não é orgulho, mas uma necessidade espiritual para manter o alinhamento com a vontade de Deus. Essa postura protege a alma e fortalece a fé, permitindo que a presença de Deus seja o guia e o refúgio em meio às adversidades. A proteção divina é um escudo contra as ciladas do inimigo e contra a influência corruptora do mal. O verso nos desafia a refletir sobre nossas escolhas diárias, especialmente sobre com quem nos associamos e quais comportamentos adotamos. Davi nos ensina que resistir à injustiça requer coragem, disciplina e oração constante. A busca por integridade não depende apenas de força humana, mas da intervenção divina. Ao clamar para não ser unido aos injustos, somos convidados a viver uma fé prática, demonstrando coerência entre crença e ação. Esse pedido é também um lembrete de que a proteção espiritual está ligada à obediência e à sensibilidade ao Espírito de Deus. A integridade se mantém através de decisões conscientes, mesmo diante de pressões externas. Este verso também nos lembra de que a verdadeira comunhão é espiritual. Davi entende que o coração não deve se unir a quem rejeita os valores divinos, pois essa união enfraquece a fé e obscurece a voz de Deus dentro de nós. Quando o salmista pede que sua alma não se misture com os injustos, ele expressa um desejo de pureza interior e de preservação da comunhão com o Senhor. É um chamado para que vivamos de forma distinta, mantendo o coração separado para Deus, mesmo em meio a um mundo que tenta corromper os princípios espirituais. Essa oração é, portanto, um clamor por discernimento e força, para escolher sempre a santidade, a verdade e a fidelidade acima de qualquer influência ou tentação. Para refletir, tenho me protegido das influências negativas em minha vida? Busco intencionalmente afastar-me da injustiça e do mal ao meu redor? Minha fé é forte o suficiente para me manter íntegro mesmo quando sou tentado a ceder às pressões externas? Concluímos ao refletirmos sobre cada verso do Salmo 28, somos convidados a confiar plenamente em Deus como nosso refúgio e protetor. Cada clamor de Davi nos mostra que não estamos sozinhos diante das adversidades, injustiças ou ameaças. Ele ouve, protege e responde àqueles que o buscam com sinceridade. O salmista nos ensina que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na presença constante do Senhor, que fortalece, guia e guarda cada passo de quem o segue com fé. Confiar em Deus transforma medo em coragem, fraqueza em firmeza e desafios em oportunidades de crescimento espiritual. Este salmo nos inspira a viver uma vida coerente com a fé que professamos, mantendo nosso coração íntegro e nossa alma protegida da corrupção e do mal. Ele nos chama a clamar com ousadia, a permanecer próximos do Senhor mesmo em meio às dificuldades e a reconhecer que nossa força e salvação vem dele. Ao buscarmos a orientação divina em todas as situações, aprendemos a agir com discernimento, viver em integridade e experimentar a paz que só a presença de Deus pode proporcionar.
Que cada um de nós possa se firmar na certeza de que Ele é nossa rocha, refúgio e escudo, agora e sempre. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que o Senhor deseja nos entregar por meio do Salmo 28, te convido a orar este salmo por mais 6 dias. Leia cada verso como um clamor sincero ao Senhor, permitindo que Ele fortaleça sua fé, ouça suas súplicas e seja seu refúgio seguro em meio às adversidades. Que cada palavra desperte em seu coração a certeza de que Deus é seu protetor, sua força e aquele que responde aos clamores dos justos, trazendo segurança, coragem e direção mesmo nas situações mais difíceis da vida. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 28. Volte a ela sempre que sentir medo, pressão ou insegurança. Lembre-se de que o Senhor ouve, protege e sustenta aqueles que confiam nele, sendo o abrigo firme contra todo ataque e adversidade. Que essa oração renove sua esperança, fortaleça sua confiança e faça brotar em você a paz e a certeza de que o Deus justo e fiel está sempre ao seu lado, guiando cada passo com amor, justiça e poder. Oração inspirada no Salmo 28. Deus Todo-Poderoso, Pai de justiça e fortaleza, venho a Ti com coração sincero, clamando por Tua proteção e orientação. Que minhas súplicas cheguem aos Teus ouvidos e que Tu me respondas segundo Tua bondade e justiça. Fortalece minha fé para que eu permaneça firme mesmo quando as dificuldades surgirem, e que cada desafio seja a oportunidade de confiar mais profundamente em Ti. Que minha alma encontre refúgio em Teu poder e que minhas mãos se mantenham puras, prontas para agir segundo Tua vontade. Pai amado, guarda-me dos que tramam mal e dos que se afastam da Tua verdade. Livra-me das armadilhas da injustiça e das mãos daqueles que buscam o mal, protegendo-me com Tua força e direção. Ensina-me a depender totalmente de Ti, a buscar refúgio em Tua presença e a reconhecer que somente em Ti encontro segurança, força e consolo. Que minha confiança em Ti seja inabalável, mesmo quando o mundo ao redor parece instável ou hostil. Senhor Jesus, faz de minha vida um testemunho da Tua fidelidade e proteção. Ajuda-me a clamar a Ti com sinceridade, a descansar em Tua força e a permanecer firme nas promessas que fizeste aos que confiam em Ti. Que meu coração se mantenha voltado para Ti em todas as circunstâncias, e que minha fé seja a luz que ilumina minha caminhada e serve de inspiração para os outros. Capacita-me a viver com coragem, confiança e alegria, sabendo que Tu és meu refúgio seguro, meu escudo e minha rocha eterna para Ti em todas as circunstâncias, e que minha fé seja a luz que ilumina minha caminhada e serve de inspiração para os outros. Capacita-me a viver com coragem, confiança e alegria, sabendo que Tu és meu refúgio seguro, meu escudo e minha rocha eterna. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que, mesmo em meio a desafios, injustiças ou momentos de espera, o Senhor continua sendo nosso refúgio, nossa força e a rocha segura da nossa vida. Que possamos, juntos, aprender a confiar cada vez mais na presença de Deus, a clamar por sua proteção e a viver com coragem, certos de que Ele nunca abandona aqueles que o buscam de todo o coração. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, para que possamos interceder por você com fé e carinho. Que o Senhor te fortaleça para permanecer firme diante das adversidades, a confiar plenamente em sua direção e a encontrar descanso na certeza de que Ele está contigo em todos os momentos. Que sua vida seja marcada pela fé inabalável, pela serenidade mesmo nas lutas e pela alegria de quem reconhece que esperar no Senhor é a maior vitória. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.